eu gostaria muito de convidar você a participar, porque o nosso bate-papo com o dentista, o Dr. Paulo Henrique, vai ser muito importante. Principalmente porque nós já demos algumas dicas que você que não está indo aí ao dentista porque estava com medo, que esse medo acabe, né? Isso que a gente estava falando agora há pouco. Porque o prejuízo para a saúde do idoso é muito maior, porque a saúde começa pela boca, não é, doutor? Com certeza, Rita. Principalmente que a alimentação ela acaba se degradando, a pessoa acaba, às vezes, com um processo de dor, uma prótese desadaptada, acaba não tendo uma mastigação, uma alimentação adequada e isso gera uma sequela à saúde sistêmica dela, né? Levando assim aí até uma perda de nutrientes adequados e a imunidade dela caindo cada vez mais, e no meio de uma pandemia não é bom ter a imunidade tão baixa assim, nesse exato momento. Quer dizer, é uma forma de cuidar da saúde mesmo. Com certeza, com certeza. E esse medo, né, que as pessoas não querem ir ao dentista, né, de ter esse tipo de contaminação, de não ir não somente ao dentista, mas em outros locais, ele é necessário, porém, a gente sabe que lá no consultório odontológico a gente toma a frente de todos os cuidados dessa que nós chamamos de biossegurança, para que evite qualquer tipo aí de contaminação. Quais são os principais problemas que os idosos têm na sua dentição ou na sua boca? Como a gente pode até reparar, a partir de uma certa idade as pessoas começam a ter uma perda de dentes, né? Principalmente que os dentes permanentes começam a nascer a partir dos 10 anos de idade. Se a gente colocar uma pessoa hoje com 70 anos, são 60 anos de dente na boca. E ao longo desse processo ele sofre aí alguns tipos de tratamento, restaurações, tratamento de canal, coroas, e algum dia ele pode levar aí uma trinca, uma fratura e uma perda desse elemento. Então, é corriqueiro lá no final da vida a gente pegar pacientes já com implantes, né, que são reabilitações fixas ou também reabilitações móveis. E isso, com o tempo, precisa de uma manutenção, tá? Não é porque ele fez o tratamento que ele não precisa ir ao dentista, ele tem que ter esse cuidado, principalmente para que ele não tenha aí nenhum tipo de esmagamento gengival, nenhum tipo de abscesso ou uma contaminação aí que pode ser maior para ele a nível aí de língua, bochecha, que a gente chama de mucosas, né? Tem alguns idosos que fazem a sua prótese para que tenha uma mastigação dos alimentos adequada, para que isso gere menos problemas no seu aparelho digestório, porque o alimento vai muito inteiro, não faz a digestão e tem outras consequências. Então é necessário realmente a mastigação. Por isso que a gente fala que os dentes são assim, a saúde começa pela boca, porque o alimento precisa ser muito triturado. O estômago não tem dente, gente, a dente está aqui, ó. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa cuidar desses dentes. Quando você falou, doutor, a respeito dos idosos que tem essa perda natural dos dentes, e chega um momento em que ficou dois, ficaram poucos, e aí é necessário fazer uma prótese, às vezes até a retirada desses para que a prótese seja total aí no caso, né? Não tem a perda, no caso da perda deste dente e a colocação de uma prótese, ao longo do tempo ele não vai perder o osso, não vai... Isso, esse processo de remodelação óssea, ela vai ser sempre consistente no paciente, né? Onde, dependendo se ele tem algum problema sistêmico, ela pode ser até mais avançada ou menos avançada. Por exemplo, uma diabetes, o uso constante de alguns tipos de medicações que acabam aí roubando, vamos dizer assim, um pouco mais desse osso que está sem o dente, está sem a função. A prótese, ela substitui um dente, mas ela não tem o mesmo critério que o dente. Por exemplo, um dente a gente trabalha num processo de tração e a prótese num processo de compressão. Então, para os ossos, né, uma acomodação dessa prótese, ela é necessária. Porém, a remodelação óssea ao longo da vida tem que ser trocado a prótese. Tá? Um dia ele vai ter que trocar esse tipo de prótese. Não é para trocar só na hora que quebra. E o pessoal acaba levando só na hora da fratura. Eu já peguei próteses totais, removíveis, que o paciente tinha 20 anos. E uma prótese dessa a gente troca há 5 anos em média. Ah, tem um tempo. Tem um tempo, isso. Um tempo porque essa acomodação inadequada do tecido leva aí a um tipo de lesão que nós chamamos primeiramente de fibroma, onde forma ali praticamente um pediculado de fibrose que ele tem que submeter a uma cirurgia para remoção. E se ele não vai rápido ao dentista, ele só tende a crescer e a cirurgia é cada vez maior. Ou seja, há um endurecimento desta carne para acomodar esta prótese. Isso mesmo. E isso vai causar dor, vai ser um calo que vai formar. E esse calo ele vai crescendo com o tempo. Se o calo está pequenininho, é fácil de cuidar. Isso mesmo. Se ficar um calão... Aí uma cirurgia é muito maior.
E se o paciente for muito idoso, ou às vezes ele tiver um problema de ir até o consultório, isso daí vai só comprometendo cada vez mais a saúde dele, onde ele daqui a pouco a prótese ela não entra mais até na cavidade bucal e ele é obrigatoriamente ou fica sem a prótese ou entra no processo de cirurgia. Tem alguns idosos que reclamam assim, ai, tá machucando, mas isso é normal. Não, normal não é. Tem que sempre, toda prótese feita, tem que fazer aí o reparo. O paciente precisa voltar no consultório 10 vezes, volte 10 vezes. O necessário é que ele tenha aí uma mastigação indolor. Eu falo, tratamento bom é aquele... Não é para doer. Tratamento bom é aquele que a gente não lembra. Você fez, resolveu e não lembra. Só lembra na hora de voltar, né? E o tempo passa muito rápido, igual a gente estava falando hoje. Então, até um critério que nós adotamos no consultório é deixar anotado no livro que o paciente tenha a data para voltar de retorno e avisar ele, olha, está na hora de você voltar. Tanto seja para uma limpeza, um acabamento de prótese ou até uma substituição. Olha, seu tratamento já está vencendo a validade dele. Como é que está? Ah, está tudo bem, mas agora já é hora de trocar. Quer trocar? Não, não quero. É uma opção que você tem que solicitar ao paciente. Quer dizer, você dá essa opção. Isso. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, não tem problema nenhum, não tem necessidade de trocar. Isso mesmo. Caso tenha essa necessidade, já vai ter sido comentado, olha, existe essa possibilidade, quer trocar? É isso que você faz. Isso mesmo, que é o ideal, porque você deixa a pessoa ciente desses cuidados, né? Porque essa prótese, com o tempo, ela vai se desgastando, o tecido vai modificando, igual a gente se falou, e isso daí, com o tempo, vai levando uma sequela, com certeza. E olha, eu vou conversar uma coisa agora com o Dr. Paulo Henrique, porque eu acho bem interessante. Há uns anos atrás, fazendo entrevista com um geriatra, o geriatra disse assim, Rita, todo mundo acha que geriatra é um médico de idosos. Até ele brincou, ele falou, todo mundo, é médico de velho. Na concepção dele, o geriatra deveria ser o médico da família. De pegar desde o bebê, do papai, da mamãe, do irmão, né, e todo mundo para já, sabe, ir aprendendo a envelhecer. Isso mesmo. Hoje nós estamos falando de odontogeriatria, ou seja, não dá para esperar chegar no problema lá nos 60, 70 anos para começar a resolver, doutor? Isso, a visão dele está totalmente correta. Por quê? Quando você tem, vamos supor, odontogeriatra que também cuida da família inteira, a gente traça um plano genético. Então, algum problema que o pai tem, você pode ver traços nos filhos. E isso você já automaticamente já começa a fazer a correção no filho lá adolescente, né, ou até criança, e você vai fazendo esse processo de correção aí ao longo da vida dele. E não esperar ele chegar lá, envelhecer e pegar o problema que era já muito fácil de ser resolvido numa adolescência, por exemplo. Isso, direto no consultório, nós pegamos essa situação, onde o pai tem um problema de mordida, o filho herda esse problema de mordida e ele na adolescência a gente resolve com um aparelho fixo, móvel, em 1, 2 anos. Não precisa deixar ele chegar na fase adulta e não ter uma resolução clínica, somente cirúrgica. E principalmente porque muita gente deixa de sorrir. Sim. Porque tem vergonha dos seus dentes, da formação, porque são tortos, ou porque está faltando, ou porque não estão adequadamente saudáveis. Então, não deixe de sorrir. Cuide-se, isso é muito importante. O mais importante do sorriso é que nós liberamos vários hormônios. E esses hormônios são os principais para ter uma saúde adequada, né? O ato de sorrir, o ato da felicidade, ele agrega positivamente a saúde do ser humano. Então, é necessário sorrir. Não pode se resguardar, tentar se esconder. Tem que se colocar para fora mesmo um sorriso. Além de ser bom para a pessoa, é bom também para as pessoas que recebem o sorriso, né? É verdade. A gente deixa a vida muito mais leve e isso é muito importante. E o doutor Paulo Henrique, ele trouxe para nós algumas imagens, algumas fotos, que ele vai fazer os comentários sobre ela. E se você tem dúvidas, tem perguntas, manda para a gente, porque nós vamos tentar responder aqui da melhor maneira possível. Vamos à primeira imagem, o pessoal já está preparando, pode falar. Quando a gente entra, né, que nós estávamos falando de um processo de perda óssea, principalmente a gente consegue observar no caso aqui o que seria uma gengiva saudável e um processo de uma gengivite, que é um processo de inflamação dessa gengiva. Aí você vai falar, poxa, mas você está falando de gengiva e uma perda óssea? Sim, porque o processo desse osso, ele se inicia com a inflamação da gengiva. Então, no caso de que o paciente está passando fio dental, está sentindo que está sangrando, ele precisa já ir ao dentista, já fazer uma manutenção de uma limpeza e verificar o motivo.
Por quê? Se ele não tratar essa gengivite, que é o primeiro processo, ele evolui para o que nós chamamos de periodontite, onde ele começa a ter perdas ósseas. E com o tempo, se ele não tratar, ele tem a perda do dente. Onde esse processo do osso que segura o dente na cavidade bucal, ele não se segura mais. Ele acaba até saindo. Já tive relatos de pacientes que estavam dormindo e o dente saiu inteiro. Nossa. Entendeu? Então ele vai amolecendo, 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 ele perde toda a estrutura. Então seria a primeira imagem, a imagem no ali, canto uma superior, saudável. É uma isso, imagem saudável. Depois isso. vem aquele mais vermelhinho, que é a gengivite. inflamação. Isso. Quando você escova o dente, passou um fio dental, percebeu que está sangrando, já é hora de ir no dentista. Se ele não for nessa hora no dentista, ele vai começar a evoluir o processo para um outro nome que nós chamamos de periodontite. E aí, esse processo não tratado é a perda do dente. E junto com a perda óssea também. E olha, gente, isso é para qualquer idade, viu? Qualquer idade. Não é só... Não é isso mesmo. O que ele pode ser comentou criança, aqui agora, pode ser adulto, acontecer pode isso. ser idoso, qualquer idade. No caso aqui, muitos idosos acabam vindo com tratamentos removíveis, até porque sobraram alguns dentes, mas tem perdas de outros dentes. Essas próteses, que a gente chama de prótese parcial removível, é necessário sempre ter uma manutenção. Como elas são próteses a grampo, é necessário às vezes dar um reaperto nesses grampos, um polimento e verificar se às vezes o paciente está usando a prótese. Que você faz uma prótese dessa, o paciente coloca e fala, legal, ele vai embora, guarda na gaveta. Aí ele lembra que ele tem uma festa, ele quer colocar a prótese. Aí a prótese já não entra mais, ou se entra, acaba estourando ou fraturando algum dente aí na região. Então é normal nós encontrarmos aí um pessoal idoso muito desse tipo de prótese, que também precisa de uma manutenção, ela não é eterna. 5 anos de duração em média. 5 anos? 5 tem gente anos. Que você falou que tem 20 anos 20 anos, usando. 20 anos. Ah, meu Deus do céu. céu. O pessoal vai levando. Quando a gente tem a perda de um elemento dentário, tentar reabilitar. No caso, a gente já tem implantodontia, que seria essa imagem ao centro, né? Que a gente vê, teoricamente, é um parafuso de níquel titânio, onde a gente faz o reestabelecimento, né? Não pode ficar sem o dente na boca. Tem que ser feito um tratamento e reabilitar. Porque senão essa sequela é dos dentes vizinhos deitarem e você ter um problema aí de mastigação e também de articulação, onde o paciente começa a desenvolver um quadro de dor de cabeça. Às vezes o paciente reclama muito que vive cansado, dor na nuca, né? Ele começa a querer até tratar como se fosse um problema de não seria quase uma tendinite, né? Ele começa a não consegue virar direito, ele fala, olha, tô com muita dor no pescoço e está vindo por causa de mau posicionamento dentário e a nossa articulação está trabalhando de uma maneira inadequada. E a gente não pensa nisso. Não percebe. E é totalmente importante o vínculo da articulação em relação aos dentes e também aos músculos do pescoço. Então, quem sofre muito com as dores no pescoço, dores de cabeça, na lateral da cabeça, é bom dar uma olhada no dentista, que às vezes o tratamento não é no otorrino, não é no médico de cabeça e pescoço, é no dentista, onde ele vai fazer o posicionamento adequado desses dentes em relação à articulação. E se for ao dentista e o dentista avaliar e falar, não é comigo, ele vai encaminhar. Com certeza, com certeza. Então, melhor passar pelo dentista primeiro. É isso mesmo, porque já muitos dos pacientes que às vezes procuram a nossa ajuda, ele já passou no otorrino, e aí o otorrino já falou para ele, falou, olha, não tem nada, não tem nada, ó, foi de besteira. Às vezes um barulhinho de como se fosse uma areinha dentro do ouvido, ou estalidos quando abre a boca muito grande, né, aquela boca de sono, faz aquele estralo, é sempre bom dar uma verificada. A articulação, né, na mandíbula, ela é importante a gente cuidar dela, com muito carinho, porque ela tem que durar até o final da nossa vida, né, onde a gente precisa comer adequadamente para ter aí a longevidade necessária. E saudável. Com é isso certeza, que a gente quer, né? Com certeza. Nós gostaríamos muito que todos os nossos idosos tivessem muita saúde. E que ao invés de ir para o hospital e para o médico, ou ficar só trancado em casa, que a gente está louco para essa pandemia passar logo, a gente gostaria que os nossos idosos aproveitassem a sua aposentadoria para viajar, para visitar um filho, ficar um mês fora, vai na casa de um, vai na casa de outro, porque esse idoso também gosta. E até eu gosto, né? Estou quase chegando lá, mas o que nós queremos hoje aqui nesse bate-papo é como alerta mesmo para você prestar atenção, você de qualquer idade. Estamos falando da terceira idade? Sim, mas é para pessoas de todas as idades. Você mostrou a imagem, você trouxe para nós a imagem do dente implantado. Você disse usa ali titânio e... Isso, titânio e porcelana. Ele substitui, né? Se ela quiser até voltar a imagem, são duas atrás, a gente fala dela. Tá.
Ó, no caso aí... Porque você falou sobre perda óssea. Se a pessoa perde o dente, automaticamente aquele local onde tinha o dente, o osso vai sumindo, vai diminuindo, a gente pensando naquela imagem anterior que você tinha mostrado, a primeirinha. Isso mesmo. Quando você coloca o implante da maneira como nós estamos vendo aqui, ele vai continuar trazendo esse fortalecimento para o osso, com que certeza. Sustenta os outros ele vai dentes. trazer esse fortalecimento. Tudo. É isso mesmo. E alguns casos que quando a gente tem a perda do dente e quer instalar um implante, a gente faz um enxerto ósseo. Isso é até para adequar o implante no osso, para que ele tenha aí uma durabilidade e que ele também tenha uma dissipação de forças adequadas para a manutenção desse osso para o longo da vida do paciente. Quer dizer, tomar suco, comer sopa é bom, gente, mas tem que... Tem que ter uma fibra no meio aí, né? Tem que mastigar. É isso mesmo. E o legal de nós termos aqui hoje conversado com o Dr. Paulo Henrique é que a gente vai tirando, né, essas dúvidas, vai verificando, bom, o que está acontecendo? Comigo, eu não sei, hoje as pessoas, geralmente, todas as vezes que você vem, todas as vezes nós temos sempre muitas perguntas, e eu não sei se eu não estou ouvindo a diretora aqui. Marina, fala comigo. Tá tudo em ordem? Então tá. Porque a gente às vezes fica se perguntando, né? Mas, gente, o pessoal não tem dúvida, não é porque você está explicando muito bem. Isso é importante, porque a gente tem que passar uma segurança ao paciente, né? Ele tem que entender o que está sendo feito. Isso. Por exemplo, no caso da imagem que nós temos agora aqui, é um tratamento de uma dentadura parafusada. Nós vamos colocar no ar. Isso. Esse caso dessa dentadura parafusada é onde o paciente ele não remove, né? Então, ele pode estar numa festa, ele pode estar em qualquer local, ele pode sorrir à vontade e ele acaba não tirando essa prótese. Ele vai ao dentista a cada 6 meses a 1 ano, nós desparafusamos, fazemos toda a higienização e voltamos essa prótese. Então hoje... Isso tem que ser feito pelo menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez por ano. O paciente faz a higienização na casa dele, mas essa remoção é só o dentista que faz, porque ela é parafusada inteirinha. Isso hoje, até para o paciente, porque se nós pararmos para pensar hoje 60 anos e falar que uma pessoa é idosa, praticamente é um insulto, porque hoje, 60 anos, a pessoa ela está ativa, ela está trabalhando, ela está boa de saúde. Eu tenho pacientes com 60 anos que dá 2 voltas na Lagoa do Taquaral e eu não dou uma, não é verdade? Então, esse perfil é necessário. E às vezes o paciente sofreu um acidente ou ele teve uma perda aí generalizada, aí nós partimos para esse tipo de tratamento, que seria essa dentadura parafusada, que nós chamamos isso de protocolo. Isso traz uma vida bem saudável, bem tranquila ao paciente. Não tem essa necessidade de ficar tirando, às vezes ele se sente incomodado do ato de remover, né? Mas com ela parafusada é bem mais tranquilo. Olha, e nós, apesar de assim, falarmos aí do implante, nós temos uma participação, né? E eu gostaria muito de colocar no ar, porque talvez muitas pessoas pensem dessa forma, mas eu penso em investimento na vida. Vamos lá? Elza Arruda, boa tarde, equipe maravilhosa. Porque é tão caro? Por quê, doutor? Olha, é tão caro fazer implante para idosos, já que ganhamos tão pouco. Acaba sendo um problema sério aqui no Brasil, principalmente porque todos os nossos produtos, para se fazer um tratamento desse porte, eles são importados. E aí a gente acaba caindo no grande problema de cotação de dólar. Às vezes não tem a disponibilidade desse produto naquele momento, a gente tem que pagar uma taxa extra para conseguir fazer aquele tratamento naquele momento. Então, existe ainda uma certa burocracia grande aqui no Brasil. Mas está melhorando, está chegando lá. Era mais caro, que fazem parcelamentos, fazem no cartão de crédito, para facilitar para o idoso. Para facilitar, com certeza. É bem complicado essa situação, mas... Tá perto do que era lá em 2000, 2002, hoje já está muito mais acessível, está muito mais fácil de conseguir se fazer. Nós conversamos com o dentista Dr. Paulo Henrique aqui com a gente hoje, respondendo as nossas perguntas. Telefone dele, né, de contato, tá aí, olha, rede social também no Instagram, PH, que quase eu te chamei hoje de PH. É isso mesmo. PH é o apelido. PH é o apelido, mas é fácil de encontrá-lo se tiver dúvidas também, ou mesmo quiser saber sobre o tratamento, sobre o que nós conversamos aqui. Vai ser muito bom. Eu vou te pedir uma ajuda. Vem Claro, comigo. Vamos lá. Vem cá. Com certeza. Você me ajuda. Olha, eu quero agradecer, já agradeci ao Dr. Paulo Henrique, mas eu quero agradecer a Maria Aparecida Santos Tafner, de Salto, São Paulo, porque disse sim! Cadê os aplausos? Juninho, cadê os aplausos? Vamos lá! Uhul! Aí!
E vai só mais duas aqui comigo. Maria das Dores Carvalho, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Ela reativou, voltou para nossa família. Seja bem-vinda de volta. Parabéns! Ótima opção. E a Celsa Miranda Ferreira da Costa, de Curvelo, Minas Gerais, também reativou. Voltou para nossa família. Uhul! E ó, vocês estão aqui. O Ivan, vocês colocaram aqui, tirou de lá do totem? Colocou? Senão vai lá buscar correndo. Eu queria que você me ajudasse. A misturar. Porque a misturar, isso. E nós vamos jogar. E vamos ver quem... Joga pra cima tudo? Pode jogar. O que sobrar eu pego então, aqui. Vamos lá. Peraí, o que sobrar eu pego. Opa, caiu uns aqui. Eu pego, pode deixar. Não vamos deixar nenhum na urna, não ficou nenhum pra fora. Vamos no lá, 3, e você hein? vai pegar, hein? Tá bom. Um só. Vamos lá, junto comigo. 2, 3. Márcia Aparecida. Márcia Aparecida Tamarose, de Urupês, São Paulo, ganhou o nosso presente. Olha só. Gente, é muita linha, é muita lã. Obrigado por me ajudar no sorteio. Você, agora você me ajuda depois a catar. Com certeza. Brincadeira. E olha, gente, obrigada a você que acompanhou, obrigada por você que acreditou que seria seu nome que ia sair. E quem não saiu, não fica triste, a semana que vem tem mais prêmios para você. E o Matheus disse que em dezembro ele vai trazer uma outra caixa ainda maior. Não perca a esperança. Obrigada por estar comigo. Deus abençoe a todos. Beijo grande e até o próximo Mulher.com. E vai comigo daqui a pouco lá no Boa Tarde Sócio, hein? Continua pela rede Século XXI.